Olá, bom dia! Sexta-feira, 9 de dezembro de 2016. Eu sou Paula Vaparelli e esse é o Bom Dia Baixada ao vivo pela Santa Cecília TV. Hoje é dia do quadro Agenda do Porto, onde discutimos temas relacionados ao maior porto da América Latina. Para isso, recebemos o consultor de tecnologia do setor, Wagner Pereira, e o gerente da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, Enedir Rodrigues. Bom dia, obrigado pela presença de vocês. Enedir, um prazer receber você aqui. Prazer que é meu, bom dia aos convidados, bom dia aos telespectadores. Wagner, mais uma vez substituindo o Maxwell Rodrigues. Pois é, Paulo, é um prazer estar aqui novamente. Bom dia ao Enedir e aos nossos telespectadores. Muito bem substituído. Por onde andará Max? Trabalhando como sempre, né? Provavelmente se especializando e conhecendo outras culturas para trazer boas informações. E trazer boas notícias para a gente, que é o mais importante, né? Bom, vamos então às notícias do dia. Após ser mantido na presidência pelo STF, o senador Renan Calheiros realizou 3 sessões plenárias para viabilizar a votação do segundo turno da PEC do teto dos gastos. A proposta de emenda à Constituição, a PEC, estabelece um teto para a despesa pública pelos próximos 20 anos. A previsão é de que a emenda seja votada na próxima terça-feira, dia 13 de dezembro. É importante ressaltar que, para concluir a votação de uma PEC, é necessário respeitar o prazo de 3 sessões de discussão entre votação de um turno e outro. Aí eu pergunto, na opinião de vocês, a PEC do limite dos gastos deve ser aprovada sem sustos na próxima terça-feira? Será? Eu acredito que sim, né? Esse rito de 3 sessões, a gente viu que quando os nossos políticos querem, ele acontece bem rápido, né? Sim. Ontem, inclusive, a gente teve já a aprovação dos destaques e tudo mais em 3 sessões. Então, eu acredito que sim, será aprovada. E o governo tem grande maioria, né? Então isso não será uma dificuldade para eles, né? Basta que a celeridade e os ritos sejam cumpridos, né? Não se pode pular. Eu acredito vou até um pouquinho mais além, eu acredito até que isso será aprovado no máximo até o primeiro semestre do ano que vem. Tem muita gente achando que não, mas eu acredito que sim, que isso vai acontecer. A PEC dos gastos? Exatamente. Tem gente falando que isso aí não passa desse ano, né? Não, desse ano eu acredito que passa. Porque a gente já está no final do recesso, né, do parlamento, já está no final dos trabalhos parlamentares, né? A gente vai ter tudo preparado para ser votado ano que vem, porque ainda precisa ser discutido, então ainda tem um caminho para ser debatido antes da aprovação, né? E eu acredito que, até sem querer entrar muito nesse detalhe ainda, a questão da manutenção do Renan tem muito a ver com isso, né? O governo querer de todas as formas manter essa linha para que o ano que vem seja somente discutido em plenário e votado. O que preocupa é que, se o Renan também fosse substituído, quem substituiria era alguém do PT, queria poder criar alguns problemas, que poderia criar alguns problemas para a liberação dessa PEC. Poderia muito, né? Porque é engraçado como funciona essa relação entre os poderes, né? O vice-presidente do nosso Senado é do partido que foi demovido do poder, né? Então, assim... hein? Seria? Pois é. O PT voltar. Pois é. Então, certamente a oposição faria dura posição à questão da PEC, até porque muitas das coisas que estão ali tocam no âmbito social, que era o mote do governo anterior, né? Então, se eles verem isso destruído, é até um pouco ruim, porque a possibilidade para o próprio Partido dos Trabalhadores, nas próximas eleições, dizerem, olha, minha bandeira lá atrás, que foi essa, conseguimos manter, eles não teriam essa possibilidade, né? Então, eu acredito que essa jogada toda que aconteceu, de manutenção do Renan, foi muito para que garantisse justamente a pauta do governo e a tal governabilidade que eles estão buscando. Enedir, não é muito seu assunto, né? Não é o seu forte, a não questão é muito política. Forte, Mas você, como cidadão, como é que você vê essa situação? Olha, eu concordo com o Wagner. Eu acho que terça-feira vai sim acontecer. As coisas realmente vão se concretizar para o ano que vem. Concordo que não era o momento do Renan sair agora, porque se entra realmente o próximo, que seria do PT, talvez isso ficasse mais parado do que já está. Então eu acho que, por momento, a permanência do Renan, eu acho que
é bem-vinda. Você reconhece a importância de se estabelecer esse limite nos gastos diante de toda a crise que a gente vive no país? Olha, eu concordo sim, temos que mudar, mas eu acho que nós temos que fazer uma mudança geral. Acho que a gente não pode ir por partes, a gente tem que mudar tudo nesse país para poder ter um rumo certo aí. E o avanço da proposta sem resistência, sem tanta resistência no Congresso, surpreende não? Porque eles aceleraram o que eles puderam ontem. Não me surpreende pelo fato das articulações que o Michel Temer tem, né? E essa é uma vantagem. O Temer é um grande articulador, né? Já visto ele ter sido presidente da Câmara e tudo mais, né? Ele tem, assim, uma base aliada muito forte. Então, essa base aliada certamente vai garantir a aprovação, assim como foi na Câmara, também no Senado, né? Então, acredito que vai passar sem sustos, com ampla maioria, e o caminho vai ficar traçado para que o ano que vem seja aprovado. Após rumores de acordão entre o Legislativo, o Judiciário e até do próprio Executivo, Renan admitiu não levar adiante, neste momento, a lei do abuso de autoridade e transferiu a decisão para o plenário. Essa postura já era esperada depois da decisão do Supremo? Certamente, né? A gente viu que, primeiro, foi uma decisão política baseada nas manifestações que vieram das ruas, né? Da mesma forma que o partido que hoje ocupa o poder, que é o PMDB, usou todas aquelas polêmicas que nós estávamos vendo, as manifestações populares, como base para o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Agora o lado oposto, representado pelo Marco Aurélio Cunha, que é um ministro indicado pelo PT, usou as manifestações contra o nosso atual presidente do Senado, Renan Calheiros. Para quê? Foi lá, colocou uma medida, uma protelar e disse, olha, o Renan está impugnado porque ele tem processos, né? Juridicamente tinha razão, mas ele usou aquilo como numa decisão monocrática para criar uma instabilidade e justamente para tentar mudar esse quadro e mostrar que, olha, a coisa está ruim e não é porque trocou o presidente que a coisa vai mudar, né? Então, assim, o que eu vejo é que quando a rua foi lá e se manifestou, todo mundo jogou um pouco para a galera, né? O ministro foi lá e meteu a liminar. Aí o que aconteceu? O nosso Michel Temer, ele foi lá e fez uma nova articulação, chamou a nossa presidente do Supremo, chamou o Renan Calheiros, fizeram reuniões internas e apaziguaram tudo. Exatamente foi o que aconteceu. Bom, eu acho que o interessante que fica, né, é que a população conseguiu ver que houve uma manifestação, houve um resultado, porque a pergunta que se fazia no domingo era qual seria o resultado disso na semana, né? E houve um resultado, o Supremo, ele se colocou realmente. Acho que o recado foi dado. O recado foi dado, mas aí também deu para mostrou perfeitamente quem é o Renan Calheiros, porque diante do que ele fez, de tudo que uma ordem judicial, ele foi contra, enfim, a gente viu quem ele é, mas também viu que houve um acordo, porque senão a situação ia perder o rumo e a gente ia perder, na verdade, o direcionamento e ia perder a oportunidade de definir coisas importantes para o nosso país e ia virar uma guerra. Acho que a posição do juiz Moro, acho que foi muito bem clara ali também. Ele não foi contra, só ele achou que não era o momento, né? Eu acho que ele foi bem... Nós não podemos perder a credibilidade nas instituições, né? Nós estamos buscando tanto essa harmonia entre os poderes e principalmente a segurança de garantia dos nossos direitos, do Estado Democrático de Direito, que nós não podemos perder a fé nessas instituições. Mesmo que para isso, como você disse bem anteriormente, tem que ser feito um acordão para garantir essa governabilidade. Eu acredito que todas essas ações que estão acontecendo, esses acordões, etc., que é a velha maneira de se fazer política, não é a que eu gosto particularmente, elas estão levando a gente, pelo menos, a seguir um planejamento no sentido de governabilidade. Então, bom, eles deixaram claro que também, acho que o que é do Renan... Tá guardado, né? Foi anotado, como falamos ontem, num caderninho e ali ele vai ter que esperar. Ele percebeu isso, tanto que ele nem... a declaração foi só por nota. Ontem, que ele falou brevemente, muito rápido, sobre o assunto. É melhor não falar nada, o menos é mais. Agenda do Porto. Oferecimento Grupo Iaman, Segurança Patrimonial e Brasil Porto Logística. O
O prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, deve anunciar hoje em entrevista coletiva o secretariado que fará parte da nova gestão a partir de janeiro de 2017. O evento acontece no Paço Municipal às 2h30 da tarde. Já foram divulgados os seguintes nomes: Rogério Santos para a Secretaria de Governo, Luiz Guimarães para a de Comunicação e Resultados, Rivaldo Santos fica na Ouvidoria, Transparência e Controladoria e Donato Lovecchio como Procurador-Geral do município. Os nomes dos outros secretários foram guardados a 7 chaves e hoje finalmente deverão ser divulgados. Já que hoje é dia de falarmos do maior porto da América Latina, a continuidade do atual secretário de Assuntos Portuários, Eduardo Lopes, ainda não está definida. Wagner, independente do nome, o que o segmento espera dessa secretaria para os próximos 4 anos? Paula, acho que o primeiro ponto que a gente deve esperar, independente se vai ser o Eduardo ou não, né? Eu acredito que também existem outros nomes fortes. Eu posso citar aqui o Sérgio Aquino e o Fabrício Pidermônico. A gente não sabe o que vai acontecer hoje. Mas independente de quem assuma, tem muitos trabalhos para fazer, principalmente na manutenção do relacionamento porto-cidade, né? E isso passa pela segurança no controle de cargas. A gente sofreu aí durante os últimos anos com problemas com relação ao tipo de mercadoria que nós acondicionamos em nossos portos, né? E o quanto essas mercadorias impactam no relacionamento com as pessoas no dia a dia, né? Então eu acho que os grandes desafios do novo secretário dessa pasta vai ser principalmente na manutenção dessa segurança, né? E da melhoria desse relacionamento entre o porto e a cidade, para que a gente garanta uma harmonia e principalmente uma segurança maior para quem está ao entorno dessas operações. Concorda, Benedito? Olha, eu concordo. A CETESB, a Prefeitura, a CODESP e a ANTAC vem trabalhando em conjunto, isso vem andando muito bem. Particularmente, eu gostaria que o Eduardo Lopes continuasse um grande gestor. Eu acho que ele tem muito para contribuir. Já contribuiu e tem muito ainda. Então eu faço votos que ele permaneça, se for a vontade do prefeito, né? E diante do que vocês veem diariamente, de acordo com o conhecimento e experiência no setor de vocês, quais seriam algumas prioridades aí? A gente ouviu que, independente desses nomes, eu queria saber o que vocês esperam realmente. O que seria, o que eu vou ser mais direta, tem problemas como ressaca, tem problemas com os incêndios que aconteceram, tem várias questões aí. O que seria o que a gente poderia realmente colocar como uma grande prioridade? Olha, tem grupos de trabalhos aí trabalhando nessa parte da segurança do porto, né, que é a parte de acidentes. Então já tem um grupo muito grande que envolve o governo do estado e a Secretaria de Portos, todos os terminais. Então essa parte de segurança nós estamos trabalhando, isso o próprio Corpo de Bombeiros, isso vem avançando. O próprio container, nós já temos também um controle melhor do que está entrando, o que está rodando dentro do porto, e isso vem avançando. Agora, uma coisa que aconteceu agora em setembro, que é que a CETESB agora ela definiu um regramento para o licenciamento de instalações portuárias. Então, até então a CETESB ela agia corretivamente, ela não agia preventivamente nas instalações portuárias. Então a CETESB vai começar a convocar os terminais para se regularizar licenciamento. Seu licenciamento ambiental vai ser regularizado. Então nós vamos estar convocando os terminais, então agora a CETESB vai licenciar, ou seja, esses terminais terão que se regularizar perante a CETESB. Ações como essa do Estado, né? E é tanto isso que o Maxwell comenta aqui, às vezes, né? O Estado trabalhando pela população e pelos órgãos que fazem a composição, né, das operações de porto é muito importante. Eu adicionaria, além desse item de prevenção, bem citado pelo Enedir, eu também adicionaria as questões de acesso ao porto, né, porque a gente efetivamente pouco andou nesse tema e eu gostaria de ver esse tema realmente ir para frente, a gente falar dos acessos, finalizar as obras do acesso.
Um outro assunto que eu acredito que a gente não pode deixar voltar à tona em 2017 é a questão do calado. A gente não pode ter liminar em cima de liminar, demovendo quem é a empresa que vai fazer a gestão do calado. Ou ficar tanto tempo parado como ficou, praticamente um ano, exatamente. E isso tem impactos diretos na nossa economia, porque a partir do momento que um navio com grande capacidade de containers, ele não consegue atracar para fazer essas operações aqui, é uma receita a menos para o município. Não, o que preocupa é que existe o trabalho como é que eu posso falar? Você é especialista, mas existe nem a manutenção foi feita. Exatamente. Então existe o trabalho de você realmente trabalhar a questão da entrada dos navios, ampliar essa entrada, né, o calado. Exato. No caso. Agora nem a manutenção foi feita, ponto, então né? isso preocupa realmente. Exato, porque assim, isso é algo que inclusive é garantido pelos os terminais, quando eles fazem os contratos com a Codesp garante isso, né? Então é um passivo até para a administração pública. Sim. Então são temas que eu acho que a gente tem que ter na pauta e que tem que estar ali no post-it do secretário, se for o Eduardo Lopes, né? Espero que ele tenha lá nos post-its dele assuntos para que ele possa estar puxando isso junto às comunidades, junto também aos órgãos e instituições de classe, para que a gente não venha a ter esses problemas que são do dia a dia básicos, não deveríamos estar falando sobre eles. Vamos tocar o programa, vamos falar sobre a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, é a agência do governo responsável pelo controle, fiscalização, monitoramento e licenciamento de atividades geradoras de poluição, com a preocupação fundamental de preservar e recuperar a qualidade das águas, do ar e do solo. Enedir, para que o nosso telespectador entenda melhor, faça um resumo com as principais ações da CETESB na nossa região. Olha, vamos dizer assim, a grande novidade no momento são as instalações portuárias, como eu já falei, né? Que até então não eram licenciadas pela CETESB. Então, os terminais de grãos, que eram os famosos terminais que a população reclamava muito, isso vai ter um controle melhor. Estamos lutando para que a qualidade de vida do município seja preservado. Nós temos a parte industrial, né, que são as indústrias químicas, o licenciamento, uma parte do porto agora, os terminais de containers que são ligados à área portuária serão licenciados pela CETESB também. Que até então nós só licenciamos os terminais químicos, que tinham armazenamento químico. Agora não, os pátios de containers, que tenham ligação com o porto, será licenciado. Ela se dará com a Diretoria Ambiental de Impacto Ambiental em São Paulo, a parte de carga geral, e a parte de granéis, sólidos, líquidos, a Agência Ambiental de Santos que fará o licenciamento. Então, tudo CETESB, mas diretorias que serão tratadas... O container vai estar com a CETESB aqui também? Ou não, lá, São Paulo? São Paulo. Em geral, entra na carga geral. Terminal de carga, em geral, vai estar com a Diretoria de Impacto Ambiental. Parte de granéis, a Agência de Santos. Fora isso, nós temos a parte de resíduos sólidos, né, que são os aterros sanitários também, né, isso é um problema muito grave aqui na região, que dos 9 municípios da Baixada Santista, 7 direcionam seus resíduos a um aterro sanitário aqui na Baixada Santista. É um problema nacional, né, mas na região também é bem preocupante. E esse aterro, ele está com a sua vida útil já comprometida, né? Então, nós temos aí, acho que 17 meses de vida útil desse aterro. Então, é uma preocupação que nós, né, os prefeitos vão ter que... A AGEM já vem trabalhando nisso, 17 meses é pouco? É pouco. Então, é preocupante? É preocupante. Mais do que a gente esperava até, inclusive, uma informação importante essa. Isso, para você ter uma ideia, a geração... por dia, em torno de 2.000 toneladas que chega nesse aterro. Então, nós vamos ter que trabalhar para lá na frente não... E preparar um novo local para receber esse lixo, dá tempo? Então, ou o problema é a área, né? Toda a dificuldade é você achar uma área para um aterro, né? Esse aterro particular, ele está tentando ampliar. Ele tem um EIA-RIMA em andamento, só que está dependendo de algumas autorizações. Uma delas é do Comar, porque tem um aeroporto ali de Guarujá próximo a esse aterro. Então o Comar tem que autorizar
essa ampliação do aterro. Então, no momento, ainda o aterro ele não tem essa autorização, então esse processo de licenciamento da sua ampliação ele está parado. E o plano B? E 17... qual seria o plano B? E aí eu também te pergunto, 17 meses é suficiente para a gente conseguir resolver essa situação? Então, temos que correr. Então, a AGEM já está trabalhando isso com todas as prefeituras e eles contrataram agora o IPT para fazer um estudo, né? O IPT está realizando um estudo para ver qual a alternativa melhor para... Já estão pensando em alternativas, então pode ser complicado. Sim, tem que estudar, porque se você parar e, vamos dizer, qual o aterro mais próximo daqui? Seria para Mauá, né? Que também não traduzindo isso para assim. Caminhões, né? 80 problema. Caminhões subindo e descendo a serra, logisticamente ficaria uma loucura. Né? Então, Bom, a gente teria que ter um programa para falar só sobre isso. Teria que ter um programa só para falar sobre isso. Fui surpreendida com esses dados aí. Principalmente pelo fato do plano B quase não ter corpo ainda. Exatamente. E isso é preocupante. Está em estudo, né? Vamos dizer, está em estudo, mas vamos assim... Ações práticas. Uma ação real agora... prática não temos no momento. Tá certo. Bom, vamos direcionar para cá, para o programa novamente. A questão do desenvolvimento sustentável está diretamente ligada à atividade portuária, né? Principalmente no que diz respeito à dragagem, que é um tema que a gente falou que ia tratar aqui no programa. Como é feito o acompanhamento desse serviço pela CETESB? Olha, a dragagem de aprofundamento, quem licencia é o IBAMA. A CETESB ela dá um suporte técnico. Então, ela analisa os resultados, as análises. Então, a CETESB é um suporte do IBAMA, mas o licenciamento é tudo federal. O direcionamento desses resíduos é feito pelo IBAMA também? A CETESB analisa, não. Quem determina, o interessado, ele coloca as propostas dele, onde ele vai colocar, entendi. Se ele vai fazer a disposição oceânica, se ele vai em algum aterro. Entendi. E aí, o IBAMA ele pede para a CETESB, esse resíduo, ele está muito contaminado, não? Ele pode ser jogado na disposição oceânica? Não pode, esse resíduo não pode. Então, você tem que achar um outro local para estar à disposição desse resíduo. Então, a CETESB dá o suporte técnico para o IBAMA. Tá, e agora essa questão dessa maior incidência das ressacas tem sido uma preocupação da agência? Olha, nessa parte a CETESB não atua, não é a área da CETESB da ressaca, né? Então, aí tem que ter outros estudos para dizer se a dragagem está influenciando ou não, aí não entra a parte da CETESB nessa parte de ressaca. É importante a gente colocar essas coisas, né? Porque às vezes o telespectador ele não entende, então a gente sempre faz questão de mostrar o órgão que é responsável por isso, quem não é, até onde vai o comando ali, a central de comando da CETESB, aonde ela fica. Agora, na opinião de vocês, diante da experiência, do jeito com que vocês trabalham, com tudo que vocês trabalham direcionados a isso. Existe, na sua opinião, existe alguma solução para esse tipo de questão? Das ressacas? Das ressacas. Olha, a ressaca, primeiro precisa ter um estudo bem completo. Definido, né? Realmente, para que todo mundo também possa entender. Exatamente. Né? Então, nós temos a alteração das condições climáticas, isso aumentou o nível dos oceanos. Então, tem vários fatores que acho que precisam ser analisados com bastante calma, com bastante cautela, para poder apontar isso ou aquilo. Acho que tem que tomar cuidado na análise. Não pode ser, eu acho que, não, é isso direto. Eu acho que tem que ter vários estudos para poder analisar melhor essa questão. Já está sendo feito isso, né? O próprio secretário veio aqui e falou que estão fazendo parcerias com instituições para que isso seja realmente estudado, analisado, para que seja definido exatamente o que vai fazer e isso seja feito da forma mais rápida. Exatamente. Já existe em São Paulo, na USP, né, um modelo, nós chamamos isso de modelo, né, para fazer essas previsões com relação ao aumento das marés e tudo mais. Nada mais é do que uma maquete que simula ali o movimento das águas e os impactos que se tem derivados do aumento da maré, né? Então, eu acredito que esse é um ponto positivo, é um ponto que vai de encontro àquilo que o Enedir disse, com relação a um estudo técnico que possa nos dar subsídio para tomar ações e, efetivamente, identificar quais são os principais impactos, né? E eu acredito que a implantação disso, se eu não me engano, já temos em Santos essa maquete também, porque o estudo já veio para cá, e aí por conta desse comentário do secretário, né? E esse trabalho e esse estudo também é um outro item que deve estar na pauta
secretário de Portos, não sei se vai permanecer o Eduardo ou eu acho que um dos principais. Exatamente. Porque atinge diretamente a população assim como também os impactos que você começou até a falar, Nidir, os impactos causados pela movimentação de grãos também é uma questão importante a ser discutida. E aí eu quero te perguntar e te dar espaço para que você possa falar um pouco mais sobre isso. Como é que a CETESB analisa a emissão dessas partículas, maus cheiros em bairros como Ponta da Praia, Estuário, Macuco, Aparecida, Embaré, Boqueirão, se alastra pela cidade, né? Sim, então, com o licenciamento agora, que a CETESB, a partir de setembro, chamou para a entidade, nós vamos estar convocando esses terminais, pedindo para que eles apresentem um relatório de regularização ambiental. Então ele vai fazer o DNA da empresa, dizer como é que está e o que ele pretende fazer para melhorar. Só que nós já definimos uma base. Então nós, dentro dessa decisão de diretoria, que saiu em setembro de 2016, a CETESB já colocou o básico. Ó, você tem que começar com esse regramento, ou seja, ter um chip loader adequado, as correias têm que ser todas enclausuradas. Então, ó, daqui para melhor. Nós queremos a melhor tecnologia prática disponível. Só que nós já apontamos algumas. Ou se você acha que tem uma outra melhor, ótimo, nós vamos discutir, vamos conversar, vamos aceitar. Mas nós colocamos já o que nós queremos, já um básico. Então, o básico já é escrevendo, correias enclausuradas, ponto de partida sistema de limpeza dos grãos, pavimentação das vias, para evitar que esses grãos caiam na via e atinjam o estuário e formam aquela mancha negra no estuário. Então, odor, né? Por que tem odor? Cai o grão no chão, chove, apodrece, fica aquele odor insuportável. Então, tudo isso aí a CETESB já... Então, vamos dizer assim, são medidas de médio a longo prazo, né? Eles vão se regularizar. Então, eles são convocados a apresentar um relatório ambiental. Desse relatório ambiental, chegando a um acordo CETESB e o terminal, será firmado um termo de compromisso. Assim que ele cumprir esse termo de compromisso, no final ele vai obter a licença de operação, porque hoje ele não tem a licença de operação, esses terminais não têm licença de operação. Esse era um problema que eu li há muito tempo atrás, que a CETESB sempre dizia, olha, esses terminais não deveriam nem estar operando porque não tem a licença de operação, então isso resolve esse problema. E não era a competência do IBAMA, né? Então agora em 2015 o IBAMA definiu que o Estado faria o licenciamento. E aí passou para a CETESB. Que é uma forma do que você falou, nada mais do que trabalhar na prevenção de alguns problemas, né? Sim. Só 4 terminais não passaram para o Estado. Ficam no IBAMA, né? Que é a BTP, a Embraport, a Libra e a Santos Brasil. E desculpa a minha ignorância, por que isso não foi? É porque eles fizeram uma linha de corte. Então tem uma linha de conforme a movimentação de containers lá. Isso diz respeito mais a um... O IBAMA, fica para o IBAMA, né? Porque tem movimentação fundamento, né? A movimentação é majoritariamente então explica, Wagner, um pouquinho mais para o pessoal de casa também poder entender. Faz todo sentido técnico isso, porque a movimentação é exclusivamente de container desses terminais que o Enedi comentou agora, né? E os outros, e aí por essa exclusividade de ser carga geral container, ficou para o IBAMA. O Enedi já tinha explicado anteriormente que a parte de granéis e líquidos e químicos ficaram a cargo da CETESB. Tá certo, é bom a gente ter especialistas aqui, porque eles conseguem falar com a população. A população que assiste, tem alguns especialistas, lógico, que assistem o nosso programa, mas aqui o nosso objetivo é sempre levar uma informação diferenciada, né? E termo técnico aqui nem eu entendo, sou somente uma jornalista. O Ministério Público divulgou no fim do mês de novembro o laudo definitivo do incêndio que atingiu o terminal da empresa Ultracargo em abril de 2015. Segundo o MP, o acidente aconteceu porque as válvulas ligadas a uma bomba estavam fechadas, o que fez com que o tanque explodisse. Com base no relatório, o Ministério Público pediu que a empresa fosse multada em mais de 3,5 bilhões de reais por conta dos danos ambientais. Na ocasião, os promotores disseram que o laudo levou 1 ano e meio para ficar pronto. O incêndio na Ultracargo aconteceu no ano passado, começou no dia 2 de abril e só foi extinto no dia 9, ou seja, 7 dias depois. 6 tanques de combustível foram atingidos, ninguém ficou ferido. E a pergunta que a gente quer saber, a CETESB participou da elaboração deste laudo, Enedi? Não, esse laudo é da perícia
científica, né? A CETESB não. A CETESB está cuidando da parte do plano de descomissionamento. O que é isso? É desmontagem dos equipamentos que foram afetados, recuperação das áreas. Esses tanques aí ficaram com alguns produtos ainda, então tiveram que remover esses produtos que estavam lá dentro, aqueles equipamentos que foram colapsados foram desmontados, então a CETESB trabalhou da parte da recuperação da área. Agora a parte do laudo de qual foi a consequência, a CETESB não participa. E como é que vocês avaliaram esse tipo de acidente? Foi um dos mais graves, né? Olha, realmente um acidente de grande proporção, que embora tenha durado 7 dias, alguns fatores nos ajudou, né? A proximidade do porto ali com água, então acho que alguns fatores, se esse acidente fosse em uma outra região, eu acho que seria bem mais complicado, né? Então teve alguns fatores que acabou ainda contribuindo para minimizar o impacto, mas foi um impacto de grandes proporções. Na época, a CETESB multou a empresa em mais de 22 milhões de reais. Como é que foi o trabalho efetuado no sinistro da Ultracargo? Olha, o trabalho é que a CETESB, na ocorrência, a CETESB ela dá o apoio, né? Todo o trabalho, na hora do acidente mesmo, é o bombeiro, e a CETESB ela fica olhando na parte periférica, né? Então, se afetou o estuário, se essas emissões atmosféricas estão direcionando para aquele local, então a CETESB trabalha na parte, não no auxílio direto ao combate ao incêndio. A CETESB ela só auxilia nessa parte da discussão técnica, né? É bom, né, Wagner, a gente fazer essas perguntas, até para o pessoal de casa, é um exemplo para o pessoal de casa poder entender exatamente como a CETESB atua. Existem tantos órgãos, então às vezes eu acho que o próprio telespectador fica meio atrapalhado. Quem faz o quê? Essa diferença. Eu tenho uma pergunta para você com relação a isso, né? Esses 22 milhões que a CETESB aplicou de multa para a Ultracargo, eles vão ser revertidos de alguma forma para algum trabalho de prevenção, etc., dentro da CETESB? Esse valor ele é simplesmente em cima da multa, ou até vai ser utilizado na recuperação dessas áreas, ou isso também é o outro valor que a própria Ultracargo ela tem que dispor para fazer a... Não, primeiro dizer que a Ultracargo ela pagou essa multa para a CETESB, ela já pagou a multa, ela foi 16 milhões, na realidade não foi 22, porque ela foi negociado. Ela tem um prazo para pagar, se ela até um prazo ela tem um desconto, ela pagou, e ela foi paga. Esse dinheiro é revertido em melhorar os técnicos da CETESB, em infraestrutura, dentro da própria instituição. Né? E a Ultracargo, dentro desse processo, ela também tem o seu compromisso de fazer a recuperação das áreas afetadas, etc. Sim, ela tem, essa é a parte vamos dizer, pelos danos que ela cometeu. A CETESB, então, ela só vistoria se isso realmente está acontecendo ou não? Fica todo, então o encargo a CETESB agora ela vai ver a parte de solo, água e ar. Tá? Sim. Então é isso que ela vai pegar esse plano de remediação do local. Né? Então é isso, e tentar também que a parte de combate ao incêndio, reativar, melhorar, então essa parte de segurança a CETESB também vai estar Qual a experiência que aconteceu desse incêndio? A CETESB, ela fez algo para que isso não ocorresse mais? Ela se preparou de alguma forma? A gente sabe que outros órgãos já se prepararam, estão se preparando para isso, mas e a CETESB? Olha, é um trabalho em conjunto, né? Tem vários grupos estudando, são as ações que acho que tem que ser um pool aí de conjunto de pessoas envolvidas. Só que a CETESB também, o que ela fez? A CETESB tem um setor de riscos, né? Riscos tecnológicos. Então o que ela tem? Ela está fazendo a análise de que cada terminal, não só Ultracargo, todos os terminais foram vistoriados pela CETESB, mas a CETESB está fazendo uma revisão do plano de gerenciamento de risco e do plano de ação em emergência. Então, todas as empresas são obrigadas a ter um plano de gerenciamento de risco e plano de ação em emergência. Então, a CETESB está fazendo uma revisão onde vai recomendar algumas mudanças para cada terminal. Agora, Wagner, minha pergunta é para você. Do ponto de vista das empresas que operam no porto, o que mudou nos protocolos de segurança? A gente teve aí muita coisa. Bastante, porque a partir do passivo, né, financeiro que aconteceu com a Ultracargo, os terminais eles passaram a tomar ações e medidas para que planos
de manutenção, de revisão, se a sua estrutura para atender combate a incêndio, vazamento químico, uma série de coisas, elas foram mais elaboradas e elas estão com um calendário, que isso é o mais importante, né? Você ter um calendário para você exercitar, porque eu acredito que o maior problema quando a gente tem um passivo desses, né, um acidente dessa monta, é você estar preparado para combater, né? Então o treinamento ele ajuda muito, a gente vê ações que estão acontecendo, tivemos algumas ações aí, eu acredito, recentes, que inclusive aconteceram treinamentos em terminais, foi até divulgado pela mídia, acho que em 39, e isso é muito importante, né? Porque vem desse hábito de se fazer, de se treinar, para que a gente possa, no momento de eventualidade, poder agir de uma forma bem assertiva, né? Então, além disso, também os terminais estão procurando investir em tecnologia para poder ter um controle melhor, uma melhor assertividade, onde é que está aquele container de carga perigosa ou com um resíduo que pode gerar algum tipo de acidente, né? E dessa forma fazer um isolamento e até otimizar a posição onde ele está no pátio para facilitar esse combate a uma eventualidade de problemas que possam vir a ocorrer, né, na operação. Isso já era obrigado a ser feito, agora foi reestruturado esse sistema? Porque a gente está falando do maior porto da América Latina, né? Esses acidentes contribuíram para que fosse, como a gente estava falando com o Enedir, fosse feita uma reestruturação nesse quesito? Essa é uma ótima pergunta, Paulo. Esse tipo de acidentes que nós vemos, infelizmente, nós tivemos ocorrências nos últimos anos aqui em Santos. Nós vamos lembrar desses acidentes. Vamos lembrar, e nós não vemos isso nos portos ao redor do mundo. Por quê? Porque isso já é uma obrigação. Você cuidar da sua carga perigosa, você acondicionar ela de uma forma que você possa ter uma reação no caso de uma eventualidade. Então, tudo isso já faz parte do dia a dia. Eu acredito que os incidentes que aconteceram aqui só reforçaram a necessidade de se ter um controle sobre esse tipo de mercadoria. Ou de se reestruturar algumas atitudes que não vinham sendo realizadas, tiraram talvez, do segundo plano, a verdade é a seguinte, há um custo para se fazer esse controle e ele estava ali num segundo plano porque a gente sempre pensa que nunca vai acontecer, né? Exatamente. E aí quando acontece a gente tem que realmente tomar ações. Não é o ideal é você planejar e você fazer esse controle porque a informação você já possui, né? E trabalhar para que você, da mesma forma que você quer ter um agendamento rápido, uma movimentação rápida, você também tenha a segurança efetiva do que você está movimentando. Esse ano, outro acidente no Porto de Santos chamou a atenção novamente. No dia 14 de janeiro, o incêndio na empresa Local Frio provocou uma nuvem de fumaça tóxica que atingiu os municípios de Guarujá, Santos, São Vicente e Cubatão. De acordo com o relatório da CETESB, o fogo foi provocado por uma reação química, resultado do contato entre a água da chuva e 20 toneladas de um ácido à base de cloro. O incêndio começou no contêiner que estava com o produto e atingiu outros 65. Os bombeiros demoraram aproximadamente 50 horas para conter as chamas. E a inalação da fumaça provocou a morte de uma pessoa. A CETESB multou a Local Frio em R$10 milhões. Esse foi outro incêndio importante, mas por causas diferentes. Qual é o balanço feito pelos nossos convidados nesse outro tipo de ocorrência, Wagner? Vai de encontro do que a gente está falando aqui sobre o planejamento, sobre saber onde está essa determinada mercadoria, né? Se esse container tivesse acondicionado num local mais específico, certamente ele não atingiria os outros 65 que estavam ao seu redor, né? Esse container estava praticamente numa posição que a gente chama de blocado, que é quando o container está praticamente cercado por outros, né? E isso dificultou inclusive a ação dos bombeiros na hora de resfriar ou tentar fazer ação para eliminar o foco de incêndio, né? Então, para mim, eu acho que o balanço inicial foi negativo, mas as ações que estão acontecendo na sequência têm sido positivas, né? Eu acho que o Enedir pode falar até um pouco melhor sobre a questão da CETESB, positiva, né? Quanto ao Local Frio, vamos dizer assim, a dificuldade, eu estive lá desde o início e fiquei até o final dessa ocorrência. E o problema foi o seguinte, a dificuldade que teve no momento foi de descobrir qual era o produto que estava naquele container. Eu falei que tem grupos estudando, que essas ações estão evoluindo. Então agora já tem um pessoal trabalhando em tentar saber onde que está o container, o que tem naquele container, onde que ele está armazenado, que local, aonde. Então esse controle está se tentando para poder saber, ter um controle melhor desses containers. E o que aconteceu realmente foi isso aí, né? Essa dificuldade, porque o produto ele não poderia ter água.
E o bombeiro estava combatendo com ele, com água. Tudo bem que eu já estava chovendo, né? Então o que aquilo ali ocasionava mais ainda... Por causa da água da chuva que aconteceu, né? Diga-se por passagem. Também. Um dos motivos. Exatamente, estava variado. Não sei se o container está furado ou ele estava dentro de uma poça. Ele teve contato com essa água. Sim, e o problema aconteceu. Ela fez uma reação exotérmica e acabou propagando aí o fogo, né? Então essa foi a grande dificuldade. Então até conseguir controlar, saber a situação, tinha outros contêineres próximos que tivemos que fazer a remoção para não agravar. E então toda essa parte aí foi um trabalho bem demorado que... Por isso que chegou a atingir 65 contêineres. Exatamente. Então os contêineres tiveram que ser removidos um a um e sendo colocado numa carreta, afogando esse contêiner, uma carreta que virou uma piscina, esse contêiner dentro dessa carreta com piscina e aí o bombeiro atacava de uma vez só. Então eles chamavam de afogar o contêiner. Então essa foi toda a dificuldade e o trabalho todo que demorou aí para poder remover. Eu te faço a mesma pergunta, a partir desse problema, o que foi feito diante, porque é um problema diferente, né? Que houve o problema com a fumaça, a população de toda a região ficou desesperada. Eu moro ali na ponta da praia, a gente não conseguia enxergar a rua, meu prédio é alto, então foi algo que atingiu diretamente a população, o que causa, da outra vez também, da outra carga, também foi algo que atrapalhou a entrada e saída da cidade, né? Tiveram alguns problemas em relação à população, mas esse foi demais, né? Conforme a direção do vento, né, ela muda, Sim. Né? Então à noite... A noite veio para Santos. Veio para Santos, Sim. E Santos inteiro ficou em estado de alerta, né, com razão, que era um produto que tinha cloro, né, então irritar a garganta, então tinha os seus riscos. Mas era uma coisa que a gente estava trabalhando ali para tentar minimizar ao máximo. Só que, infelizmente, não dava para evitar esse deslocamento. Uma coisa que nós, aí eu vou falar como população, também sentimos, foi a questão da ação e das orientações para o povo poder, para a gente poder passar por essa situação. Então a gente escutou muito, coloca pano de água lá embaixo das portas e tal. Tem algum plano de comunicação nesse sentido, também para a população, que pode ser afetada por um outro? Eu já vou pedir para você já chegar nas suas considerações finais, que a gente tem menos de um minuto para encerrar o programa. Foi montado um comitê de crise. Esse comitê de crise é que tinha a função, no gabinete da prefeita do Guarujá, com a Defesa Civil do Estado, foi montado um comitê de crise, que esse comitê de crise é que estava se divulgando. Agora, uma coisa que atrapalhou um pouco foi os meios de WhatsApp, de coisa. Isso tumultuou muito, cada um falava uma coisa e isso aí levou... Então acho que isso aí precisa ser bem trabalhado. Embora a tecnologia está aí para ser usado, mas a gente tem que tomar cuidado no que a gente transmite, no que a informação que você coloca ali tem uma responsabilidade muito grande. Você. Tá? Porque um exemplo agora um caminhão pegou fogo aqui em Vicente Carvalho 2 dias atrás, já falaram que era um novo incêndio no terminal. O importante é que isso sirva de exemplo para que não aconteçam novos incêndios, novos problemas, ou que já trabalhem numa solução previamente, né, como a CETESB já vem trabalhando. Agradeço, Enedir, que você venha mais vezes. Vamos falar sobre o lixo, que é uma questão importante para a nossa região. Agradeço sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. Bom dia a todos os telespectadores. Wagner, é um prazer receber você aqui mais uma vez. Bom substituto. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui. Um bom dia a todos. Obrigada, Wagner. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Para você, um excelente fim de semana. Lembrando que o programa de hoje reprisa às 5 horas da tarde. Te espero segunda-feira, às 8 horas. Até lá.